Olá, eu sou o Fábio Gagliarini, eu sou contador e no vídeo de hoje nós temos uma dica especialmente para você que possui um bar, um restaurante, uma cafeteria ou você que trabalha com bebidas frias como água, refrigerante, cerveja, chás e etc. Nós falaremos nesse vídeo de 3 impostos que você pode reduzir de maneira legal, que é o PIS, a COFINS e o ICMS, e para isso nós adentraremos na legislação aqui em tela acerca desses impostos especificamente. Então me acompanha para que a gente no final do vídeo dê um exemplo prático e você saiba como economizar, como fazer uma redução tributária dentro da legislação. Muito bem, nós estamos aqui no Decreto 8.442 de 2015, onde no seu artigo 22 ele fala o seguinte: ficam reduzidos a zero as alíquotas da contribuição para o PIS, PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita decorrente da venda dos produtos de que trata o artigo 1º, quando auferido por pessoa jurídica varejista. Vamos falar aqui do conceito de pessoa jurídica varejista e vamos falar também dos produtos ao qual esse decreto abrange. Que aqui no seu artigo 1º, parágrafo único, ele diz o seguinte: o disposto nesse artigo alcança exclusivamente água e refrigerantes, refrescos, cerveja sem álcool, repositores hidroeletrolíticos, bebidas energéticas e compostos líquidos prontos para o consumo que contenham como ingrediente principal inositol, glucuronolactona, taurina ou cafeína. Muito bem, e agora a gente vai para o decreto novamente e vê qual é o conceito de varejista conforme define. Então aqui no artigo 2º ele diz o seguinte: para fins dos dispostos neste decreto considera-se varejista a pessoa jurídica cuja receita decorrente da venda de bens e serviços a consumidor final no ano calendário imediatamente anterior ao da operação houver sido igual ou superior a 75% de sua receita total. Muito bem, aí você me pergunta, e para mim que comecei meu estabelecimento nesse ano? Existe um artigo específico na legislação que ele diz aqui no seu artigo 3º: para ser considerado varejista, a pessoa jurídica em início de atividade, desde que a receita estimada decorrente da venda de bens e serviços a consumidor final no ano calendário do início de atividade seja igual ou superior a 75% de sua receita total. Ou seja, você também que está iniciando seu estabelecimento neste ano, você pode se aproveitar aqui dos benefícios que a legislação traz, caso a sua projeção de venda para o consumidor final seja igual ou superior a 75%. Pessoal, falamos aqui de PIS e COFINS e falaremos agora do ICMS, ao qual o Estado do Amazonas ele é signatário em alguns protocolos e resoluções específicas diretamente do Estado do Amazonas mesmo. Então me acompanhe aqui para que a gente no final do vídeo a gente dê um exemplo prático e você fique lúcido relacionado a como que você pode economizar essa carga tributária. Então o ICMS, o Estado do Amazonas, ele é signatário do protocolo do ICMS 11 de 91 e 10 de 92. Na cláusula 1ª deste último protocolo ele diz o seguinte: nas operações interestaduais com cerveja, chopp e refrigerante entre contribuintes situados nos estados signatários deste protocolo, fica atribuída ao estabelecimento industrial ou importador a qualidade de contribuinte substituto, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes realizadas por quaisquer estabelecimentos. Muito bem, o que esse protocolo ele nos diz, ele nos reporta? Que o estabelecimento industrial ou o estabelecimento importador ele fica responsável pela retenção e recolhimento do ICMS para a cadeia toda, ou seja, quem vem depois dele, seja o distribuidor, seja o atacadista, o varejista ou o consumidor final, estes posteriores não pagarão mais o ICMS. Ou seja, muitos profissionais eles se acometem o erro de, mesmo você sendo varejista, atacadista, ele tributar novamente o ICMS ao qual já foi pago pelo industrializador ou pelo importador. Então isso é muito importante você observar. E a gente vai trazer aqui uma resolução especificamente do Amazonas que trata a respeito dessas bebidas. Aqui ele diz na resolução 30 de 2015, no artigo 1º, que ele especifica as bebidas alcoólicas, exceto cerveja e chopps, constante no item 5 do anexo 2A do regulamento do ICMS, ao qual trouxe alguns exemplos, que é batidas e similares, ice, cachaça e aguardente, gin, licores, rum, tequila, whisky e etc. Pessoal, existe uma lista muito grande no site da Cefaz, especificamente ali tratando-se dessa resolução, e que é interessante que você analise, você olhe, para que você se enquadre, vendo se você se enquadra ou não dentro dela, para que você reduza ainda mais a sua tributação ali do ICMS. E no artigo 2º ele diz o seguinte, que ele especifica ali as cervejas, chopps, refrigerantes, águas e outras bebidas constantes no item 7
do anexo 2A do regulamento do ICMS. Ou seja, aqui ele traz as possibilidades, falando especificamente do estado do Amazonas, quem produz essas bebidas aqui, então os próximos das cadeias não pagarão, porque ele atribui também o ICMS, substituição tributária, ali no começo, ali no industrializador. E isso é muito interessante para que você consiga mensurar o que você paga de maneira errada, às vezes, mas isso é extremamente importante. Pessoal, nós temos hoje 4 regimes de tributação no Brasil, que é o lucro real, lucro presumido, tem o lucro arbitrado e o Simples Nacional. O lucro arbitrado ele é instituído pela Receita Federal, a gente não vai falar dele, a gente vai falar aqui do lucro presumido e do lucro real. Os profissionais que mexem especificamente ali com as bebidas frias, eles conhecem aqui a sistemática, porque muitas das vezes é crédito e débito ou substituição tributária ou redução alíquota zero, como nós vimos acerca do piso da COFINS. Só que diversos profissionais eles deixam a desejar quando a gente fala do Simples Nacional, porque eles veem lá, teoricamente, né, como o nome já diz, é Simples Nacional, mas não é tão simples assim quanto parece. Então alguns profissionais ele pega a receita total do mês, digamos que você venda R$100 mil no seu bar, no seu restaurante, e ele ofere a tributação em cima de todo esse valor, fazendo que você pague novamente o ICMS, o PIS e a COFINS sobre as bebidas frias. A gente, nesse momento, vai trazer aqui uma simulação prática de como que você faria para reduzir ali os seus impostos, você que é optante pelo Simples Nacional. Me acompanha? Então aqui, digamos que você tem uma receita de vendas de R$100 mil e a sua alíquota hoje ela esteja em 8,83%. Você paga aí de DAS mensal R$ 8.830. E digamos que desses R$100 mil, você 50 mil é de bebida e os demais 50 mil é de vendas diversas no seu estabelecimento. Então como que ficaria aqui a tributação? Em cima dos 50 mil das bebidas, você não oferiria a tributação de 8,83%, mas sim de 4,5%. Por quê? Deste valor a gente já descontou o PIS, a COFINS e o ICMS. Dessa maneira você pagaria 2.250 e não 4.415 em cima da bebida fria, tendo dessa forma uma economia de R$ 2.165 por mês e no ano de R$ 25.960. Ou seja, desta maneira você consegue economizar de maneira legal dentro da legislação, amparado pela legislação, fazendo apenas ali alguns ajustes no momento da sua declaração. Então o profissional que ele te atende, ele tem que saber obrigatoriamente destes detalhes para que ele não faça você pagar novamente aquilo que já foi pago ali pelo industrializador ou pelo importador. Então pessoal, essa foi a dica de hoje. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Se você tem alguma dúvida, coloca nos comentários abaixo. Se precisa de ajuda nessa área, a gente tem uma equipe especializada que trabalha voltados ali para os segmentos que trabalham com bebidas frias. E deixo aqui um grande abraço. Qualquer dúvida, você sabe onde nos encontrar. E até o nosso próximo vídeo.